Vamos lá. O cara escreve assim para você, Caião. Uhum. Caio, estou apaixonado por uma meretriz. Estou Acontece, tentando né? mostrar. Isso acontece. Estou Até tentando mostrar. o profeta Osés também ficou apaixonado Osés. por uma meretriz Casou. chamada Gomer, Gomer. Isso. que se grudou no cara e ele aguentava tudo. E o Senhor dizia: aguenta, Osés. Diz que é ele que organizava a fila, né, Caio? Era quase ele que organizava a fila. E de Ele manhã ficava na ainda ia botar o bilheteria. pão. Ele ficava na... Hã? Ainda ia botar pão na varanda da casa de prostituição de Gomer, para ela pensar que tinham sido os clientes que tinham sido generosos. E por que Osés fazia isso? Porque Israel agradecia o pão, o vinho, a cevada, o trigo, a Baal, que era uma divindade agrícola e sexual daqueles dias. E Gomer e Israel cultuavam Baal. E aí Baal não dá nada para ninguém. Quem traz todas as coisas é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E Oséias ia como um Deus humilde. Ia na humildade de Deus, que é manso e humilde de coração, colocar comida, sacos de flor, de farinha, tudo lá. Ela acordava, depois de ter dado para 10, para 15, abria a porta da casa de banho e dizia: como os meus clientes são gratos, como eu devo ser gostosa. E era um marido que representava Deus casado com Israel, que era uma meretriz, que vivia se prostituindo com os deuses, com Baal, com Moloque, com Astarote, com todos os deuses cananeus e dos povos em volta, mas quem dava comida, subsistência, era o Deus manso e humilde de coração, que aceitava ser corno sem se tornar aquele que esmagava a vida dos que o traíam. Então ele está apaixonado. Essa é uma palavra dura, né? Ô, Caio, a gente pode dizer que Oséias foi o primeiro corno, cronologicamente falando, da Bíblia? Nós tínhamos mais cornos na Bíblia? Não? Mas muito antes de Oséias, né? Acho que Adão não correu esse risco. Porque era só ele e Eva no início, né? Mas essa parte da serpente é um negócio tão complicado, cara, porque ela é meio fálica, dali para frente, mano, sabe? O mundo de Adão para cá. cheio de humanos e de servos e de servas. Não de servos e de servas, mas de servos e de servas. É isso aí, cara. E aí? Que é a vida. Mas vamos lá, o caso do cara é o seguinte, ele não é chifrudo, ele só tá namorando e apaixonado por uma meretriz, né? Então vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar o chifre dele, deixar de lado, porque não é esse caso. Vamos aqui, ó. Caião, estou apaixonado por uma meretriz, eu estou tentando mostrar o amor de Deus para ela, mas sim, assim, eu faço sexo com ela, né? Ele conta assim, ele escreve isso. É possível, Caio? Enquanto ele recita João para ela, vapt-vupt, aí vamos lá. Isso. Mas e aí? Aí ele fala assim, é possível, Caio, isso evoluir para um compromisso em Cristo ou é enganação do diabo? Olha, cara, pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você está apaixonado por ela, talvez a melhor coisa que você pudesse fazer seria... Eu estou falando sério mesmo. Na moral. Eu já vi acontecer. Isso é uma história que se repete no curso da minha vida às dezenas e centenas, né? Uhum. Então,
Eu já vi tanta coisa acontecer, mas de todas elas, já vi gente que se apaixonou pela prostituta, cristãos, e que não conseguiram parar, e que iam, pagavam para tê-la, e depois tentavam pagar uma outra hora extra para ficar conversando, quase como se fosse uma terapeuta. E as prostitutas, eu tenho amizade com uma quantidade enorme de pessoas que já viveram como garotas de programa ou como prostitutas. E todas elas me dizem o seguinte, que nunca encontraram clientes que não quisessem que elas fossem também terapeutas sexuais. Aí o cara, depois que dá aquela transada, que geralmente é rápida, porque raramente transa com prostituta, é longa. Por isso é que ela cobra 1 hora em geral. Porque na maioria das vezes o cara com 15, 20 minutos já deu. Resolve o problema. E aí, se ele começar a se arrumar para levantar, ela pega logo a bolsa, estende a mão que ela já recebeu antes, bota dentro da bolsa e vai embora. Se o cara termina e fica ali na cama, batendo um papo, conversando, algumas delas continuam até terminar a hora. Mas terminada a hora, ou você paga ou elas vão. Mas eu já vi casos assim, desse tipo, em que a garota de programa foi tão bem tratada que ela acabou desenvolvendo afeto também pelo indivíduo. E aí, depois de um tempo, ela foi diminuindo a prostituição e foi se dedicando a ele, e ele foi cobrindo as necessidades dela quando ele foi verificando que havia uma reciprocidade. Eu estou falando aqui dizendo ele, mas são muitos casos. Agora, os melhores casos, os que eu vejo com mais chances de dar certo, sabe quais são? É o cara notando que a menina tem uma inclinação em relação a ele, acha ele agradável, gosta do papo dele, da conversa dele, gosta do sexo com ele, e sente que tem um carinho enorme. Eu sei da história de um rapaz que veio me procurar para falar disso, e eu aconselhei a parar de transar com a menina. Aí ele falou, não, mas aí eu vou perdê-la. Eu falei, não, é a tua única chance de ganhá-la. Aí ele falou, como? Eu falei, você vai lá, você paga, já que você está desesperado de amor, porque no caso não era nem paixão carnal, o cara se amou mesmo a mulher, a família dela, o drama dela, a vida dela, a história dela, amou, queria carregá-la. Aí eu falei, então deixe de comê-la como prostituta. Porque toda vez que você vai, paga e come, você introjeta o abuso, o uso manipulador dela como objeto. E o amor não objetiza. O amor não objetifica o ser amado. O amor liberta. Então vá, pague e não toque nela. Converse. Converse. Aí ele fez isso a primeira vez, fez a segunda, fez a terceira. Quando chegou lá pela 4ª, 5ª vez, a moça começou a ficar com ele 2 horas, 3 horas. Aí, depois de um tempo, ela disse, não, eu não aguento mais receber nada de você. Eu não quero nada, eu quero encontrar com você de graça. Aí começaram a sair para almoçar, para jantar. Ele foi tratando-a de maneira cavalheira, gentil. E ela foi abrindo o coração, ela foi falando dela. Depois de 1 mês, ela estava chorando com ele chorando com ela. Esperaram um tempo, quase 2, 3 meses depois de intimidade, de muita conversa, de namoro. Ele não pegava mais a mulher, ele namorava. Ele não ia mais
para comer, ele ia para beijar na boca, para abraçar, para ficar entenurado. Ele solteiro, ela também. E aí, depois de um tempo, eles oficializaram um vínculo e foi depois disso que eles voltaram a transar. E ela, eu a conheci, e ela, que era uma mulher bonita, disse que chegou uma hora que ele se tornou absolutamente irresistível e que se prostituir era uma coisa acerca da qual ela já não conseguia mais conceber a possibilidade de ser de qualquer homem ou de se entregar, ainda que fosse só de maneira posicional e física, a um homem. Nunca mais, nem isso ela conseguia. Não conseguia. Às vezes a gente pensa que essas mulheres não são vulneráveis ao bem. Elas são tão vulneráveis que elas tiveram um lugar especial no trato de Jesus. Um lugar especial. Jesus se alegrava com prostitutas, com meretrizes. Era um papo leve. Eram mulheres bonitas, mulheres sensuais, mulheres sedutoras, mas que, ao encontrarem com ele, foram se apaixonando. Algumas não sabiam nem que sentimento era aquele, algumas pensavam que aquilo era desejo, que aquilo era tesão, ou que elas estavam apaixonadas pelo homem. E, eventualmente, muitas se apaixonaram pelo homem, porque Jesus era homem. Mas depois, ao irem vendo o milagre, a cura, a ternura, o amor limpo, santo, inculpável, gentil com todos, com crianças, com velhos e velhas, com homens, mulheres de todos os tipos, entenderam que aquele era um amor divino plantado no coração dele, e elas tinham que processar o amor como amor de Deus no coração, e foi o que todas elas fizeram e o seguiram. E ele disse aos fariseus e aos religiosos: em verdade, eu vos digo que muitas meretrizes e prostitutas vos precedem no reino dos céus. Elas entrarão, sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó na ceia eterna, nessa arquetipia de comunhão eterna, enquanto vocês estarão batendo na porta do lado de fora, onde há trevas, choro e ranger de dentes. Então, um outro caso que eu acho interessante aconteceu exatamente comigo. Eu estava num aeroporto nos Estados Unidos e peguei uma conexão dessas muito longas, que eu fiquei lá esperando não sei quanto tempo na conexão. Aí eu vi uma moça que andava para um lado, andava para o outro, andava para um lado, andava para o outro, e sempre passando na minha frente, até que ela veio e perguntou se podia sentar ao meu lado. Eu falei sim, à vontade, embora tivesse outros bancos. Falei, essa moça está querendo outra coisa. Aí ela sentou, começou a bater papo, me falou o nome dela, que era um nome, obviamente, profissional. Ela disse que o nome dela era Kelly, embora haja muitas Kellys nos Estados Unidos, tem muita Kelly, muita Samantha, muitos nomes assim, que são nomes de garotas de programa. Você ouve certos nomes nos Estados Unidos, você sempre pergunta, será que essa menina não está fazendo também outra coisa? Será que esse é o nome real dela ou é só o nome fantasia? Aí ela falou lá o nome, eu falei, muito prazer. Comecei a conversar com ela, ela começou a me cantar. E me cantou como ela pôde. E ainda me falou, tem um hotel aqui no aeroporto, um hotel 5 estrelas, da melhor qualidade. Você ainda vai ter horas aqui. Aí eu falei, é verdade. E ela falou, por que a gente não aproveita e vai lá? E eu falei, quanto é que custa a sua hora? E ela me falou, aí eu peguei o dinheiro, tirei, dei na mão dela e falei, vamos ficar sentados aqui mesmo conversando. Aí eu conversei com ela até me chamarem para o fim do voo. Ela me deu o telefone, chorou,
até não poder mais, enquanto eu anunciava a graça de Deus, o amor de Deus, quem ela podia se tornar, a mulher que ela nasceu para ser, a coisa linda que Deus tinha para ela na vida, como ela podia se tornar mãe. Ela disse que tinha o sonho de ser mãe, de ser esposa. Eu falei, você pode tudo isso, minha filha, está tudo dentro de você. E fui falando, orei com ela ficou aos prantos, eu fui embora com o telefone dela. E esqueci da história. Acontece tanta coisa na minha vida que eu esqueci da história. Fui, voltei, cheguei em casa, já nem lembrava mais de tanta coisa que tinha acontecido. Depois de uns 3 ou 4 meses, eu lembrei da história, olhando assim a minha carteira, eu vi aquele número com o nome Kelly, dos Estados Unidos, e eu, sempre nos Estados Unidos, ou morando lá ou passando por lá, eu dei uma ligada para ela de longe, do lugar onde eu estava, liguei para a cidade dela, e uma moça atendeu, eu falei, gostaria de falar com a Kelly. Aí ela falou, a Kelly? Ela disse, a Kelly voltou para a casa dela no Arizona. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa? Ela disse, eu não sei, aconteceu um negócio danado com ela. Eu falei, por quê? Aí ela disse, porque ela conheceu um homem que mudou a vida dela no aeroporto. Aí ela contou a história, a minha história com a Kelly, para mim. Eu falei para ela, olha, você deve ter encontrado um anjo, porque ela não conseguiu mais fazer programa, ela não conseguiu mais nada, ela só chorava e lia a Bíblia e o Novo Testamento, decidiu voltar para casa, voltou para casa dos pais, e agora tem 3 meses, e eu falei com ela, ela reencontrou um antigo namorado, que era a paixão da vida dela, que voltou a querer ficar com ela, sabendo de tudo quanto ela tinha praticado, mas quis assumi-la com amor assim mesmo, e ela vai casar daqui a alguns dias. Aí eu falei para ela, olha, então você ligue para ela e diga que o homem que falou as coisas que transformaram a vida dela no aeroporto telefonou para saber como ela estava. Aí ela perguntou se eu queria o telefone dela lá, eu falei, não, deixa ela seguir a vida dela, não precisa de mim. Ela vai andar sozinha, o Espírito Santo vai conduzi-la. Então, meu filho, às vezes acontece assim, mas isso não pode ser uma aposta. É uma situação totalmente complexa, inusitada. Eu não tenho o preconceito que outras pessoas teriam, mas a minha recomendação para você é essa: pare de possuí-la. Se ela precisa do seu dinheiro, é claro, pague para sair com ela, para jantar, para conversar. Termine dali, não vá para a cama. Trate-a como mulher. É a melhor chance que você tem de ver a garota de programa se transformar numa mulher que queira ser sua, só sua, exclusivamente sua, porque você também seja só dela, exclusivamente dela. Essa é a melhor chance que você tem. Fora disso, é uma aposta que tem tudo para dar errado. É roleta do cassino. Você tem toda a chance de perder. Se você tiver alguma chance de ganhar, é fazendo exatamente o que eu acabei de lhe dizer. Tá bom? E aí, Braulinho? É isso aí. É isso aí, Caio. Se ele tiver que ter alguma chance, ele tem que parar com a roleta. Não é isso, Caio? É a roleta. Não pode mais entrar de roleta. Não, roleta, não pode mais usar a roleta. Ele tem que usar só a roleta. O afeto. Tem que ser assim. Tem que ser o quê? No pôquer? Isso, tem que ser isso. O que o cara tem que fazer? Tem que ser o jogo da paciência, brother. Jogo da paciência. Ele tem que jogar paciência. Paciência. Só ele e o computador. E deixa ela olhar. Se ele for para a roleta, perdeu. Mas ele não está encontrando com ela? Está encontrando com ela. Então ele tem que vencer a tentação de pegá-la.
Tem que sair com ela, como quem sai com a mulher mais digna do mundo, dando o melhor trato possível e mostrando para ela que o negócio dele não é sexo, que o negócio dele é ela. Que é da cintura para cima. Olha, pode até ser da cintura para baixo, mas também, mas tem que ser ela. Não é porque ela é gostosa, ela dá bem, não é nada disso. Porque senão ele vai ter só uma prostituta com quem ele se case, eventualmente. Agora, se ele quiser ter uma mulher, ele tem que tratá-la desse modo, com essa verdade, com essa justiça, com essa santidade, com esse carinho, com esse respeito, com essa reverência. E aí, quem sabe, ela o descobre e ela o ama e ela assuma o desejo de viver e ser só dele. E aí pode acontecer esse milagre se ele tiver a coragem de ser esse homem e não apenas um cara oportunista usando uma mulher bonita, porque ele paga caro para possuir.